O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, marcou presença na audiência de Benjamin Netanyahu esta quarta-feira, numa demonstração de apoio ao líder israelita no contexto do julgamento em curso. Huckabee disse estar a representar os pontos de vista de Donald Trump, tendo acrescentado que o presidente considera o primeiro-ministro israelita um amigo. Trump apelidou anteriormente o caso de uma caça às bruxas e avisou que este poderia perturbar as conversações de paz com o Hamas. Netanyahu enfrenta acusações de suborno e fraude. As forças russas lançaram uma nova vaga de ataques contra várias cidades ucranianas durante a madrugada de quarta-feira. As autoridades da Ucrânia afirmam que o Kremlin disparou cerca de 400 drones Shahed e drones de engodo de fabrico iraniano, bem como um míssil balístico. Os ataques tiveram como alvo Kharkiv, Odessa, Zaporizhia, Kramatorsk, Vinnytsia e Kryvyi Rih, a cidade natal de Volodymyr Zelensky. Um ataque a 2 locais residenciais na região de Vinnytsia feriu pelo menos 8 pessoas, 5 das quais sofreram queimaduras graves e 2 encontram-se em estado crítico. De acordo com as autoridades locais, uma das vítimas foi submetida a uma cirurgia de urgência após ter sofrido queimaduras em 50% do corpo. Em Zaporizhia, pelo menos 30 apartamentos foram danificados depois dos ataques terem atingido um bairro no sul da cidade. Os ataques noturnos não causaram vítimas mortais, mas as autoridades locais dizem que alguns civis sofreram ferimentos ligeiros durante as evacuações. Na terça-feira, Zaporizhia já tinha sido alvo de mais de 400 ataques russos em 14 povoações, que visaram tudo desde habitações a instalações elétricas. Em Kramatorsk, os residentes relataram uma série de explosões ao início da madrugada. Um dos drones atingiu um edifício residencial de vários andares, provocando um incêndio que danificou alguns apartamentos. A Hungria apelou a sanções da União Europeia contra a Ucrânia na sequência da morte de um cidadão húngaro durante uma mobilização militar no país. Viktor Orbán afirmou que Josef Sebastian, um húngaro de 45 anos a viver na região ucraniana da Transcarpátia, foi espancado até à morte por se ter recusado a alistar-se no exército ucraniano. Kényszer sorozás következtében elhunyt, agyonverték. Tehát agyonvertek egy magyar állampolgárt, ez a helyzet. És ez egy olyan ügy, amit ki kell vizsgálnunk. Tehát ez nem történhet meg. Az állampolgárság lényege, hogy ha egy állampolgára vagy, akkor a saját államod védelme alatt állsz. As autoridades ucranianas negaram firmemente as alegações, dizendo que a mobilização do homem, que tem nacionalidade húngara e ucraniana, aconteceu de forma legal e que este morreu de embolia pulmonar, sem sinais de lesões corporais. O incidente agravou as relações já tensas entre a Hungria e a Ucrânia, tendo Budapeste convocado o embaixador ucraniano enquanto intensifica as críticas a Kiev. A União Europeia vai intensificar a abordagem agressiva com o governo da Geórgia. A Comissão Europeia vai enviar uma carta ao executivo de Tbilisi, ameaçando suspender o regime de liberalização de vistos até 31 de agosto. O Bloco exige que a Geórgia trave aquilo que as instituições europeias apelidam de retrocesso dos princípios democráticos. Esta potencial restrição foi anunciada esta terça-feira no Conselho dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas. So far, we have kept this position that we don't want to hurt Georgian people, and taking away the visa-free regime is really having an impact on them. But at the same time, it's also an issue of credibility of the European Union. De acordo com o sonho georgiano, o atual partido no poder, controlado pelo empresário milionário Bidzina Ivanishvili, a União Europeia procura influenciar a opinião pública georgiana, tendo em vista as eleições autárquicas previstas para o próximo mês de outubro. საქართველო არ დაემორჩილა მათ მოთხოვნებს, არ მიუერთა სანქციებს, არ მიუეცით შესაძლებლობა მეორე ფრონტის გახსნის ქვეყანაში. ოქტომბრის არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში ისინი დამარცხდნენ. As potenciais medidas de suspensão de vistos dividiram os ministros dos negócios estrangeiros. Alguns deles receiam que o tiro possa sair pela culatra, uma vez que 80% da opinião pública georgiana é pró-europeia. We think that restrictions should be put on those who are responsible for repression.
and not on the people of Georgia. As eleições do outono passado desencadearam uma vaga de protestos anti-governo que durou mais de 6 meses na Geórgia. A União Europeia está preocupada com a vaga de detenções levadas a cabo pelas autoridades georgianas contra jornalistas e alguns membros da oposição. Pelo menos 7 figuras da oposição foram detidas pelas autoridades nos últimos meses. Os proprietários de pequenas empresas de Ascovo, na Bulgária, estão preocupados com a transição do país para a moeda única. Temem que esta possa ser mais uma crise que o setor empresarial terá de enfrentar. A família Terziev abriu a primeira loja de produtos biológicos nesta cidade búlgara há mais de 10 anos. O pequeno negócio já ultrapassou várias crises e agora enfrenta um novo desafio, a chegada do euro. Nikolai Terziev já começou a etiquetar os produtos com a nова moeda, mas falo com inquietação. Това, което ние реално виждаме, е всъщност цените непрекъснато се повишават и приравняването на България към евровалутата. Това не е най-големият ни проблем. Голям проблем е винаги онова, което повишава цените, защото нещата са много прости. Когато цените се повишават, а покупателната способност на населението не се увеличава, което е реалността в момента в страната ни, това, което се случва, хората пазаруват по-малко. Като пазаруват по-малко, вие продавате по-малко. Janeiro é a grande preocupação. Durante o mês, o leve e o euro estarão ambos em circulação. Знаем много добре, че хаоса предстои началото на януари. Всички хора, които идват от януари месец, ние трябва да им връщаме в евро и трябва да смятаме цените в евроцентове. Ние непрекъснато ще трябва да обменяме левовете в евро, което означава, че трябва да ходим в банки. Едновременно трябва да работим, едновременно трябва да сменяме парите. Чисто физически просто нямам представа как ще се случи това упражнение. Apesar da desconfiança, há clientes que não olham para esta mudança de uma forma tão pessimista. Много се радвам, че България ще приеме еврото. Надявам се икономически това да помогне на държавата. Нямам притеснения. Инфлацията мисля, че не е свързана с еврото. Инфлацията е свързана с други неща. Надявам се, че всичко ще мине добре и няма да има изкуствени увеличения на някакви си цени. Aqui não há pressa para trocar as moedas e notas. Евровече? Не. Нямам такива много. Абсурд. На този етап смятам да бъда оптимист за собствените си мисли, а именно да вярвам, че няма да се случи. Държим на българските пари. Абсолютно. A partir de 8 de agosto, todos os preços de venda no retalho devem ser apresentados nas duas moedas. Todos os bancos devem trocar o leve até ao final de 2026. Já o Banco Nacional da Bulgária trocará as notas e moedas para o euro por um período ilimitado. É o tema do dia em todas as conversas, os 43,8 mil milhões de euros de poupanças apresentados pelo governo francês. Na terça-feira, François Bayrou apresentou em pormenor uma série de medidas destinadas a reduzir o déficit público. O primeiro-ministro anunciou um ano em branco para todas as prestações sociais. As reformas serão congeladas e, por consequência, desindexadas da inflação. Bayrou quer também rever o subsídio de 10% para os reformados, medidas que estão longe de ser unânimes. Quand on voit l'inflation de tout le reste à côté, 10 euros en moins, c'est quand même pas rien. 10 euros quand même, ça joue. Ça joue quand même. C'est pas grand-chose, mais ça représente, on va dire, une comparaison, 10 baguettes. Donc 10 baguettes, eh bien, on en a besoin. Je suis pas d'accord sur le principe. Quand on a une retraite à peu près correcte, ça va. Mais il faut penser aux gens qui ont moins de retraite. Bayrou apelou também a uma redução das despesas de saúde em 5 mil milhões de euros a partir do próximo ano. Neste caso, o anúncio dividiu opiniões. Permettra peut-être de réguler les abus. Il me semble que les Français consomment beaucoup plus de médicaments de ce dont ils ont besoin. Je pense que c'est des économies de bout de chandelle et c'est vraiment pas comme ça qu'il va réussir à gratter ces 40 milliards d'euros de budget. Apesar de não ter apresentado todas as medidas, Bayrou afirmou ainda que pretendia reduzir as despesas com as baixas por doença de longa duração. As ruas alagadas em Nova Gércia não deixam margem para dúvidas sobre a intensidade das chuvas que atingiram o estado no início da semana. Pelo menos 2 pessoas morreram. Se trata-se de um casal de Plainfield que viu o carro onde seguia ser arrastado pela força das águas. Algumas áreas foram afetadas com mais de 15 centímetros de precipitação, o suficiente para sobrecarregar sistemas de drenagem e causar inundações em áreas urbanas e rurais.
It got flooded. The water came in through the door, but it really came from the bottom of the basement. That's why everything's flooded in here. And all the businesses next door. O governador declarou estado de emergência e culpou as alterações climáticas pela intensidade do mau tempo. Yesterday we are working here and the water start to be up. And the water, you can see the line here is over here. It's flowing inside the store too. All the cars, it was terrible. My car is on the other side. I lose it. So, what are you going to do? Em Manhattan caíram mais de 50 milímetros de chuva em apenas uma hora no Central Park, a segunda maior quantidade alguma vez registada na cidade. A chuva inundou estradas, provocando vários cortes e constrangimentos na circulação. Um vulcão na península de Reykjanes, na Islândia, entrou novamente em erupção. O magma atravessou a crosta terrestre, abrindo uma fissura que se pensa ter entre 700 e 1000 metros de comprimento. Turistas e residentes foram retirados da zona por precaução, nomeadamente das populares termas da Lagoa Azul, embora não haja registro de feridos. Ainda assim, os voos no aeroporto da capital do país, Reykjavik, não foram afetados. Tratou-se da 12ª erupção na região em apenas 4 anos, desde que se registou a reativação dos sistemas geológicos da península ao fim de cerca de 800 anos. Os especialistas dizem que as erupções nesta área poderão continuar durante décadas ou até mesmo séculos como parte de um novo ciclo vulcânico.